Boa tarde a todos, é um prazer receber o canal Bananal e a Gazeta de Bananal a partir do brilhante jornalista Ricardo Nogueira aqui no Fórum da Comarca de Bananal para tratarmos sobre as eleições de 2020, como costumamos fazer, já fizemos em 2016 e 2018. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Calafate Brito, sou juiz titular da Comarca de Bananal desde outubro de 2015 e passo a minha terceira eleição em 2020. Algumas orientações importantes ao eleitor, como costumamos sempre fazer, e que eu entendo que serão úteis, porque junto com as importantes informações que têm sido passadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, há certas peculiaridades locais que demandam também orientação aos eleitores da comarca. Inicialmente, em relação ao horário de votação, eu gostaria de lembrar a todos que nesta eleição de 2020 teremos eleição das 7 horas da manhã às 17 horas da tarde. Lembrando também que das 7 horas da manhã às 10 horas da manhã, o horário é preferencial aos eleitores maiores de 60 anos. Bom, em relação ao horário de votação, e especificamente as pessoas portadoras de alguma necessidade especial, ou como a norma chama, deficiência, sugiro e defiro desde já a utilização do horário preferencial das 7 às 10 horas da manhã para a utilização das urnas eletrônicas da votação para aqueles que são deficientes físicos, a ponto que todas as sessões eleitorais elas são adaptadas e eventualmente alguma dificuldade de acessibilidade pode ser reportada a algum preposto da Justiça Eleitoral para que numa eleição seguinte aquele eleitor seja remanejado de sessão sem haver alteração do local de votação. Portanto, aquele eleitor que for deficiente, tiver alguma necessidade especial, poderá se utilizar do horário das 7 horas da manhã às 10 horas da manhã, se assim desejar, lembrando que é um horário preferencial e não um horário exclusivo. Gostaria de fazer 2 pedidos aqui. Evitem os horários de 7 horas da manhã e o horário de 10 horas da manhã, porque haverá uma aglomeração natural. É como se houvesse 2 horários de início de votação. Então eu peço que se evite tanto o horário de 7 horas da manhã como de 10 horas da manhã. Como já afirmado, o horário das 7 da manhã às 10 da manhã é um horário preferencial, não é um horário exclusivo. Razão pela qual, não havendo eleitores na fila, não havendo preferência na fila, poderá o eleitor não preferencial ser habilitado a votar. Mas a orientação do juízo é que os eleitores que não se enquadrem na faixa etária preferencial não se dirijam ao local de votação antes das 10 horas da manhã, lembrando também o pedido do juízo de que se evite às 10 horas da manhã em ponto, porque haverá uma aglomeração natural de pessoas. Eu chamo a atenção também da necessidade de se evitar que a eleição, que o voto, ou melhor dizendo, seja feito muito próximo ao horário de término dos trabalhos eleitorais. Então também evite ir após as 16 horas, é um horário já que se encaminha o encerramento das sessões. Pode ocorrer fila, então eventualmente, se for necessário, a eleição ela prossegue após as 17 horas, então evitando-se uma aglomeração após as 16 horas, um grande quantitativo de eleitores após as 16 horas, é bem provável que não haja fila e possamos encerrar a eleição efetivamente às 17 horas em cada sessão eleitoral. Uma outra orientação que eu passo aos eleitores da comarca, não apenas a cidade de Bananal, mas também a cidade de Arapeí e São José do Barreiro, e que eu peço até que seja feito de forma imediata, logo após terem acesso a esse vídeo, é que seja feito o download do aplicativo e-Título no celular, no seu smartphone. Isso porque o aplicativo e-Título ele vai retratar o seu título de eleitor com todas as funcionalidades do título de eleitor a partir do celular, evitando-se assim manusear documento, troca de documentos entre mesários e eleitor, e bem como e principalmente as informações atualizadas. Nós vamos abordar aqui, dentro de instantes, algumas alterações de sessão eleitoral que foram determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e que são importantíssimas para os eleitores que se enquadrem nas sessões que estão temporariamente extintas. Então, portanto, peço a todos os eleitores, obviamente aqueles que tiverem o celular com o smartphone, com acesso à internet, que façam o download do aplicativo e-Título. Inclusive, na data de ontem, dia 9 de novembro, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou um dado que foi o aplicativo mais baixado no dia 9 de novembro
no país. Então a importância dessa conscientização dos eleitores para a gente ter o acesso ao título de eleitor pelo aplicativo e-Título, trazendo informações atualizadas em relação ao local de votação. Junto com o aplicativo e-Título, há a necessidade de levar um documento de identificação pessoal com foto. Esse é um ponto importantíssimo. Fizemos recentemente a revisão do eleitorado com cadastramento biométrico de todo o eleitorado da comarca, mas por questões sanitárias, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por bem não utilizar a coleta da biometria nas eleições de 2020. Portanto, aquela identificação biométrica ainda vai ser substituída pelo documento de identificação com foto, sendo imprescindível que o eleitor porte o seu documento de identificação com foto junto com o seu título de eleitor, seja ele físico ou eletrônico, para que seja feita a identificação do eleitor, sob pena do eleitor não ser admitido a votar. Então, juntamente com o título de eleitor, seja ele físico ou pelo e-título, o eleitor deve levar um documento de identificação oficial com foto, sob pena de não ser admitido a votar. Faço também a menção aos eleitores que não atenderam ao chamamento da revisão biométrica, que podem ser admitidos a votar, desde que seu nome conste no caderno de votação. Eu, particularmente, quanto da solenidade de inseminação das urnas, e bem como o preparo dos trabalhos eleitorais, tive a oportunidade de ter acesso aos cadernos de votação e observei que constam nos cadernos de votação nomes de eleitores que não fizeram cadastramento biométrico. Então, eventualmente, se algum eleitor não tiver feito o cadastramento biométrico, pode ser admitido a votar se o nome estiver no caderno de votação. E aqui, mais uma vez, a importância do aplicativo e-Título, que trará resposta a todas essas questões. Uma peculiaridade dessa eleição 2020 tem sido já divulgado em inserções na televisão e rede nacional, é a necessidade, na verdade, a sugestão e o pedido que o eleitor leve sua própria caneta para que ele possa assinar o caderno de votação sem contato com qualquer objeto que esteja presente na sessão eleitoral. Haverá álcool em gel, haverá equipamentos de proteção individual para todos aqueles que estão presentes na sessão eleitoral e há necessidade de higienização das mãos antes e depois da utilização da urna eletrônica, por um motivo simples: a urna eletrônica não deve ser higienizada com álcool gel por uma questão de prevenção ao regular funcionamento da urna eletrônica. Então o eleitor vai higienizar suas mãos antes e depois da votação na urna eletrônica, mantendo sempre uma distância razoável com os mesários. Eventualmente pode ser que o mesário peça para o eleitor se afastar um pouco e abaixar a máscara para uma identificação mais precisa do eleitor, mas, por outro lado, havendo a regularidade documental, pode ser que o mesário não entenda por essa necessidade e habilite o eleitor a votar. Ainda na dinâmica dos trabalhos eleitorais e no curso da eleição, eu peço aos eleitores que evitem ir acompanhado à sessão eleitoral por pessoas que não votam, como, por exemplo, crianças, estrangeiros, enfim, pessoas que por algum motivo não tenham ainda o exercício pleno dos direitos políticos, para evitar aglomeração no local de votação e facilitar a circulação das pessoas, dando cumprimento às normas sanitárias. Entendo que, inclusive aqui na comarca de Bananal, há um costume cívico de se transformar no dia da eleição num evento social, de importância representativa para a população da comarca, não só a população da cidade de Bananal, mas eu peço que no local de votação e fora também, nas praças, no entorno, evite-se estar acompanhado daquele que não tem imprescindibilidade de votar ou por algum motivo não tem o alistamento eleitoral, evitando assim a aglomeração e facilitando a circulação das pessoas no dia das eleições. Lembrando que apenas aqui no centro de Bananal temos 2 locais de votação com eleitorado em torno de 4.000 pessoas cada um, o que promove naturalmente uma aglomeração natural das pessoas, e é
imprescindível que a população tenha essa consciência e se conscientize e se ajude no sentido de colaborar com a Justiça Eleitoral e os demais órgãos, sejam órgãos oficiais, sejam associações da sociedade civil, no sentido de promover uma melhor conscientização das medidas sanitárias do Covid-19. Ainda no momento de votação, sugiro aos eleitores que levem a famosa cola, ou seja, um papel, anotados os números de prefeito e vereador. Nessa eleição de 2020 temos 2 cargos apenas, mas eu chamo a atenção que em relação ao cargo de vereador são 5 dígitos, razão pela qual é aconselhável levar escrito, facilitando assim a identificação e a própria votação pelo eleitor. Peço aos eleitores também que, quando do ato de votar, digitem os números com calma, verifiquem se o candidato que aparece na tela foi o número que foi digitado e, posteriormente, apertem confirma ou corrige se for necessário. Costumamos receber algumas reclamações do tipo que não teria aparecido a fotografia do candidato na urna, o que, em consulta, inclusive com o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, indica que o número inscrito na urna eletrônica foi digitado de forma errônea. Quando a foto não aparece, é porque ou o número foi escrito de forma errônea, o que é mais comum, ou eventualmente aquele candidato ele teve sua candidatura indeferida. Todas essas informações vão constar na urna eletrônica, seja por um número inexistente, seja por uma candidatura não apta. Ao final da eleição é importante aguardar o duplo sinal sonoro e a posição da inscrição fim, para aí sim o eleitor sair da cabina de votação. Eventualmente, se o eleitor não tiver terminado a votação, os mesários não poderão se aproximar da cabina e determinarão que o eleitor retorne à cabina para finalizar sua votação. Então, dou um exemplo prático. Não desejo votar nos 2 cargos. Eu preciso, então, ou indicar o voto nulo ou o branco, pois senão o presidente da mesa irá efetuar o cancelamento, o encerramento, melhor dizendo, da eleição por aquele eleitor. Um detalhe que é importante, que já foi trabalhado nas últimas eleições, especialmente na eleição de 2018, é a impossibilidade de utilização de telefone celular no interior da cabina de votação. Não vejo a impossibilidade de portar o celular ou a própria utilização do celular de forma módica no local de votação, às vezes para informar uma pessoa que está aguardando por uma carona, informar o andamento da eleição para alguém que esteja esperando do lado de fora. Porém, ao ser admitido a votar pelo presidente da mesa, o celular ficará sobre a mesa receptora de votos, aguardando a saída do eleitor. Inclusive, o posicionamento das urnas eleitorais vão ser feitas de forma que o mesário consiga ver o eleitor sem ver a urna, inclusive para fiscalizar essa conduta, que é uma conduta ilícita. Manifestação individual e silenciosa do eleitor. No dia da eleição, o eleitor pode promover a sua manifestação de apreço de forma individual e silenciosa, seja por broches, dísticos, adesivos, bandeiras e camisas, desde que não sejam padronizadas e desde que também não promova distúrbio no recinto, na sessão eleitoral. Com relação às máscaras de proteção da Covid, não vejo impedimento de utilização de máscaras que tenham alguma indicação de candidato. Então, por exemplo, se houver uma máscara de proteção facial com um dístico com adesivo colado, por si só não vejo impedimento. O que deve-se lembrar é que a legislação eleitoral ela veda a distribuição de brindes pelos candidatos. Então, não pode haver uma padronização dessas vestimentas, desses dísticos, dessas máscaras, de forma a indicar que aqueles acessórios foram objeto de doação pelos candidatos. Agora, o candidato que
quiser eventualmente orientar os seus eleitores nesse sentido, não vejo impedimento de utilização de máscara com algum tipo de menção a candidato, mas não se permite a padronização. E nesse ponto também não se permite o excesso. Eu vou dar um exemplo aqui que pode parecer um pouco excessivo, mas não vejo razoabilidade, vejo impedimento na lei eleitoral de um eleitor ir completamente adesivado, entre aspas, com inúmeros adesivos pelo corpo, inúmeras bandeiras. Isso viola o que pretende a legislação eleitoral, é um excesso. Há uma transformação no que a doutrina chama de um efeito outdoor. Eu transformo os tamanhos permitidos pela legislação eleitoral, eu potencializo-os fugindo então do regramento eleitoral. Com relação ao prazo de 60 dias, que é divulgado em relação à justificativa, neste ponto, eu entendo que esse prazo de 60 dias após as eleições destina-se apenas àquele eleitor que não pôde comprovadamente se dirigir à sessão eleitoral no dia da eleição para justificar. Inclusive, com a orientação da possibilidade de justificativa tanto pela internet como pelo aplicativo e-título, me parece bastante improvável ou bastante excepcional essa justificativa fora do dia das eleições, razão pela qual eu rogo a todos que façam o download do aplicativo e-título e, se precisarem justificar, façam pela internet ou façam pelo próprio aplicativo. Eventualmente, se o eleitor não tiver acesso à internet, se não tiver um smartphone, se não tiver como no dia da votação ter acesso à internet por algum motivo ou outro, queda de sinal, instabilidade tecnológica, é possível sim a justificativa nos locais de votação, cabendo ao eleitor escolher dentro do local de votação aquela sessão mais vazia. Todas as sessões eleitorais são aptas a justificar o voto. Então, se na eventualidade do eleitor não conseguir pela internet ou não conseguir pelo aplicativo e-título, ele pode se dirigir a um local de votação, escolher a sessão eleitoral mais vazia e promover a sua justificativa, lembrando que a justificativa exige o número do título de eleitor, tá bom? Então chegamos aqui a uma peculiaridade local em que eu vou passar aos eleitores algumas sessões eleitorais que foram temporariamente extintas por determinação do Tribunal Superior Eleitoral em virtude do número de urnas eletrônicas. Bom, tivemos que ter uma redução de algumas sessões eleitorais em virtude do quantitativo de urnas eletrônicas disponíveis para a 18ª zona eleitoral. Vou fazer uma consulta então às minhas anotações em relação a Arapeí. Em Arapeí, temos um único local de votação, a seção 13 foi extinta e os eleitores foram temporariamente transferidos para as sessões 14, 15 e 35. Então, portanto, em Arapeí, a seção 13 foi extinta, tendo os eleitores sido remanejados para as sessões 14, 15 e 35. Em Bananal, na escola Nogueira Cobra, na seção 50, os eleitores foram transferidos temporariamente para as sessões 2, 5 e 7. Então, portanto, Bananal, seção 50, escola Nogueira Cobra, temporariamente extinta, eleitores transferidos para as sessões 2, 5 e 7. Ainda em Bananal, escola São Laurindo, seção 26, temporariamente extinta, e os eleitores transferidos para as sessões 30, 32 e 36. Então, portanto, seção 26, escola São Laurindo, eleitores transferidos para as sessões 30, 32 e 36. São José do Barreiro, escola Cônego, seção 17, temporariamente extinta, eleitores transferidos para as sessões 18, 19 e 20. Então, portanto, senhores eleitores, é imprescindível aqui termos acesso ao e-título, baixarmos o e-título, fazemos a consulta, então, ou fazemos a consulta no site do TRE, do TSE, para que possamos, de antemão, termos notícia no local de votação, principalmente aqui os eleitores que se incluem nas sessões 13 de Arapeí, na seção 50 de Bananal, seção 26 de Bananal e seção 17 de São José do Barreiro. Tá bom?
Um pedido que eu faço em relação não só aos eleitores, mas a todos os envolvidos, sejam mesários, fiscais, candidatos e principalmente eleitores, é que evitem aglomeração na cidade, nos locais de votação, fora deles. A gente costuma ver que no dia da eleição as praças ficam cheias, o comércio aproveita também para fazer boas vendas. Enfim, há uma verdadeira festa da cidadania, mas há necessidade de termos respeito às normas sanitárias e redobrarmos a nossa atenção com relação a essa imposição que nos beneficia, é para o nosso próprio bem. Então, portanto, em relação aos locais de votação, especialmente aos mesários, que ajudem aqui a Justiça Eleitoral no sentido de manter um bom funcionamento das sessões eleitorais, aos fiscais de partido político que atuam nas sessões eleitorais, devem auxiliar para promover o respeito não apenas das normas eleitorais, mas neste ano em específico das normas sanitárias. Dever este que não é apenas da Justiça Eleitoral, pelo juiz eleitoral, mas de todos aqueles que, de alguma forma ou de outra, participam do processo eleitoral, promovendo a sua lisura e o seu bom funcionamento. Há também a necessidade de relembrar aqui a vedação à boca de urna. Já foi abordado o tema da propaganda eleitoral no aspecto da manifestação individual e silenciosa do eleitor. Lembrando que a Justiça Eleitoral tem diversos prepostos, existem fiscais de partido político, candidatos, eleitores, todos atentos às condutas que são promovidas no dia da eleição, todos buscando um pleito eleitoral rígido, regular e legítimo. Um outro detalhe em relação ao dia da eleição é o que se comumente conhece como boca suja, que é o derramamento de material de campanha. Nas duas últimas eleições, de 2016 e 2018, não tivemos problemas nesse sentido, mas lembro principalmente aqui aos candidatos e aqueles que trabalham com os candidatos que eventual derramamento de material de campanha poderá ser imputado como propaganda eleitoral irregular por ser extemporânea ao candidato beneficiado, ao candidato que figure naquele material de campanha. Bom, eu já fiz uma colocação nesse sentido na eleição passada. Se o eleitor promove o descarte do material de campanha 1, 2, 3 exemplares próximos ao local de votação, peço inclusive que o candidato me ajude, recolha aquele material de campanha do local de votação e jogue no lixo, tá? Evitando assim problemas com relação à sua campanha. Por fim, chegamos aqui ao último tópico que eu separei para tratar com os eleitores. Eu peço que todos reflitam sobre a importância do nosso cenário eleitoral. Nós recentemente acompanhamos as eleições nos Estados Unidos, que diz-se a maior democracia do mundo, e peço que os senhores reflitam sobre o grande poder que têm os eleitores, pois no Brasil, efetivamente, para cada pessoa corresponde um voto. Temos uma democracia direta, temos sistemas que já foram verificados, auditados, inúmeros testes foram feitos. A urna eletrônica ela é rígida, é legítima, não há comunicação da urna eletrônica com o meio externo. O processo eleitoral ele é exposto à fiscalização de todos os candidatos, todos os partidos políticos, todos os eleitores, são inúmeras as solenidades. Existe uma apuração paralela pelos próprios partidos políticos e que confirma a regularidade das eleições, a regularidade dos resultados. De toda forma, a Justiça Eleitoral está aberta, está disponível para, no momento da eleição, no momento da apuração, seja feita a fiscalização por todo e qualquer cidadão, sem, é claro, prejudicar os trabalhos eleitorais, que queira fazer qualquer tipo de verificação no momento da apuração das urnas. Inclusive, foi divulgado e foi deferido por esse juízo a participação e o acompanhamento do canal Bananal, Gazeta de Bananal, na própria apuração dessas eleições de 2020, o que vai conferir inclusive mais publicidade, mais lisura a todo o pleito eleitoral. Deixo o fórum também disponível no momento da apuração dos resultados aos candidatos, e aqui inicialmente eu vou limitar aos candidatos a cargos do Executivo,
e fiscais de partido político que eventualmente queiram entrar no fórum e acompanhar em loco a apuração eleitoral. Tá? Eventualmente, se algum candidato ao legislativo também quiser acompanhar, poderemos ver no caso a caso, dentro daquele respeito às normas sanitárias do Covid, se poderemos fazer um revezamento, eventualmente com algum outro fiscal do partido político ao qual esse candidato pertence. De toda forma, a Justiça Eleitoral, a 18ª Zona Eleitoral e o juízo aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estão disponíveis a todos os senhores, todos os eleitores, inclusive candidatos, partidos políticos, para dúvidas e quaisquer questões que forem necessárias esclarecer, e eventuais reclamações, elogios e etc. Desejo a todos, no próximo dia 15, uma boa eleição. Peço o atendimento às normas e às orientações que foram passadas, em especial aqui o e-título, o respeito às normas sanitárias. Peço que ajudem a Justiça Eleitoral e o Juízo Eleitoral nesse encaminhamento, nessa eleição que se aproxima, possamos ter uma eleição tranquila, podemos ter uma eleição refletida, com voto consciente, que possamos ter concretizadas as nossas expectativas na própria legislatura. Uma boa eleição a todos. Mais uma vez, a Justiça Eleitoral está disponível e agradeço desde já a participação ao canal Bananal, Gazeta de Bananal, na pessoa do jornalista Ricardo Nogueira. Muito obrigado.